tarde, como é que vocês estão? Belezinha? Bom, é o seguinte, nesse vídeo eu vou atender aí a demanda de alguns alunos lá do extensivo, e aí eu comentei essa demanda com o pessoal das turmas de medicina, e o pessoal achou uma boa, né? É o seguinte, a gente está aqui na penúltima aula, na penúltima semana antes do nosso recesso. A gente vai voltar, vocês vão voltar em janeiro, já fazendo a prova da Unicamp, né? Então, qual que é a ideia que esses alunos do extensivo propuseram e que é uma boa ideia? E eu vou estender isso daqui para todo o pessoal, inclusive o pessoal de MED. É que a gente use esta aula e as duas aulas da semana que vem, que é a nossa última semana antes do recesso, para falar um pouquinho sobre Unicamp, né? Provavelmente o vídeo vai ser um pouquinho mais curto, porque eu peguei aqui a Unicamp 2017, todas as questões aqui são da Unicamp 2017. Lógico que eu excluí aqui as questões de literatura, né? Até porque a lista de leitura obrigatória era outra lá na Unicamp 2017, peraí. E aí eu queria fazer junto com vocês essas questões, até porque o Unicamp foi um vestibular que a gente tratou bem pouco aí na sequência da revisão, né? Eu falei bastante das questões da Unifesp e da Unesp, e falamos também bastante das questões da FUVEST, usando lá a apostila de revisão. Agora, em relação à Unicamp, eu acho que vale a pena a gente usar, então, esta aula e as duas aulas da semana que vem, para ver como que é essa prova de primeira fase da Unicamp. Comecei aqui aleatoriamente pela Unicamp 2017, poderia ter começado por qualquer ano, e aí vamos dar uma olhadinha. Primeira coisa, né? Diferente das questões que a gente estava, dos vestibulares que a gente estava vendo até agora, a Unicamp não faz como a Unesp, como a Unifesp, aquele tipo de prova em que ela usa um único texto para várias questões. Vocês vão ver que ela se parece muito mais, por exemplo, com o Enem, em que ela coloca um texto e uma questão, um texto, uma questão. Outra característica diferente da Unicamp é que ela tem somente 4 alternativas, A, B, C e D, né? E aí, vamos dar uma olhadinha. Eu queria que vocês vissem como, de fato, ela se aproxima bastante da prova do Enem. É bastante parecido com a prova do Enem. Então ela diz o seguinte: além de escrever Dom Quixote das Crianças, Monteiro Lobato também leva o Cavaleiro Errante para o sítio do Pica-Pau Amarelo. E ele colocou aqui um trecho do sítio do Pica-Pau Amarelo, em que o personagem do Miguel de Cervantes, né, o Dom Quixote, visita o sítio. E ele diz assim: lá na varanda, Dom Quixote conversava com Dona Benta sobre as aventuras, e muito admirado ficou de saber que sua história andava a correr mundo, escrita por um tal de Cervantes. Nem quis acreditar. Foi preciso que Narizinho lhe trouxesse a edição de luxo ilustrada por Gustavo Doré. O fidalgo, né, o Dom Quixote, folheou o livro muito atento às gravuras, que achou ótimas, porém falsas. Aí vem uma fala. Isso não passa de uma mistificação, protestou ele. Esta cena aqui, por exemplo, está errada. Eu não espetei este frade, como o desenhista pintou. Espetei aquele lá. Isto é inevitável, disse Dona Benta. Os historiadores costumam arranjar os fatos do modo mais cômodo para eles. Por isso a história não passa de histórias. Olha bem, por isso a história não passa de histórias. História com H maiúsculo e não passa de histórias com H minúsculo. Na cena narrada, vamos juntos então e aí a gente vai excluindo. Dona Benta mostra a Dom Quixote que a história dele não é de forma alguma uma mistificação. Errado, né? Quando ela
ela dá a resposta, né? Ele diz, ó, isso não passa de uma mistificação. Ela fala, isso é inevitável. Ou seja, ela não discorda dele, né? Então, Dona Benta não tenta mostrar a ele que a história contada pelos Cervantes não seja uma mistificação, né? Na letra D, a letra D parece muito isso também. Diz assim, ó, Dona Benta opõe-se a Dom Quixote e critica a forma como a história dele é narrada nos livros. Ela não se opõe ao Dom Quixote, ela concorda com ele, né? Ela fala que é inevitável que uma história se transforme numa mistificação. Então, eu acho que dá para a gente ficar aqui com mais dúvida entre essas duas, a B e a C. A letra B diz assim: Dona Benta convence Dom Quixote de que as gravuras não refletem a história dos fatos. E Dona Benta concorda com Dom Quixote e critica o fato de a história ser fruto de interesses. O que está errado aqui na letra B é esse convence, né? Então, na verdade, ele não precisava ser convencido. Ele já estava convencido de que aquilo era uma mistificação. E ele até dá uma razão. Ele fala, olha, eu não espetei esse frade, eu espetei aquele outro ali, né? Qual que é o papel que a Dona Benta tem? De simplesmente concordar com Dom Quixote e logo depois ela faz uma crítica ao fato de que a história ela é feita, conforme ela diz aqui, ó, do modo mais cômodo para os historiadores. Portanto, letra C. Beleza? De novo, a técnica da exclusão, que eu acho que é muito mais interessante, muito mais segura. Não adianta. Em questões de interpretação, não tem como a gente não ir por esse caminho, tá? Bom, a segunda questão da mesma prova, né, da Unicamp 2017, traz para a gente essa tirinha que diz: abelhas trabalhadoras do mundo, zunivos. E aqui tem um zzz. Beleza. Na tira acima, o autor retoma um célebre lema retirado do Manifesto Comunista de Karl Marx e Engels, Operários do Mundo Univos. É uma questão de intertextualidade, só que o enunciado já deu para a gente aqui a referência, né? Então, na verdade, ele vai perguntar que tipo de relação intertextual existe aqui entre a tira do Fernando Gonzalez e o Manifesto Comunista. Então, ele vai perguntar o seguinte: considerando os sentidos produzidos pela tirinha, é correto afirmar que nela se lê, vamos ver, uma apologia ao Manifesto Comunista, atenuada pela onomatopeia que imita o som das abelhas. Acho que o grande problema está aqui nesta palavra, apologia, a gente já volta a ela. Uma paródia do lema do Manifesto Comunista, baseada na semelhança fonética entre univos e zunivos. Uma parábola para explicar o Manifesto Comunista por meio da semelhança fonética entre univos e zunivos. E uma fábula que recria o lema do Manifesto Comunista com base na linguagem onomatopaica das abelhas, zzz, que está aqui, né? Então vamos com calma aqui, porque quando a gente lê assim de maneira meio apressada, parece que elas estão dizendo a mesma coisa. Mas o primeiro ponto de diferença aqui entre as alternativas é essa palavra aqui, ó. Essa palavra que vem logo no começo de cada alternativa. O que é uma apologia? É uma defesa, né? A defesa de alguma ideia. Então ele está falando uma defesa do Manifesto Comunista atenuada pela onomatopeia. Essa daqui eu diria que é a mais fácil de a gente excluir, porque não é o objetivo de um cartoon, né, de uma charge, fazer a apologia, fazer a defesa de algo. Quanto mais dizer que essa defesa foi atenuada. Atenuada foi diminuída, foi reduzida, teve a sua intensidade diminuída. Nessa daí talvez é a que fuja mais. Aí ele diz, uma paródia, lembrando, quando a gente fala de relações intertextuais, a gente tem a paródia e tem a paráfrase, certo? Qual que é a diferença entre elas? Nos dois casos estamos falando de intertextualidade, peraí.
A diferença entre elas tem a ver com a intenção. A paráfrase, ela concorda com o texto original, a paródia ela é feita para satirizar, para criticar, ela é feita para tirar um sarro. Então, de fato, a gente está falando aqui de uma paródia, uma relação intertextual que não é uma paráfrase, mas é uma paródia, do lema do Manifesto Comunista, baseada na semelhança fonética entre univos, que é operários do mundo univos, e a forma que ele usou, zunivos. Beleza, vou deixar um pontinho aqui, depois a gente volta a ela. Uma parábola para explicar o Manifesto Comunista por meio da semelhança fonética entre univos e zunivos. Bom, primeiro a gente não tem aqui esse gênero textual parábola, né? Lembrando que a parábola tem aquele aspecto moralizante, né? Geralmente é uma história representativa e tal. E quanto menos ainda para explicar o Manifesto Comunista. Não é essa a intenção dessa charge, né? Que ele usa a semelhança fonética entre os dois, isso é verdade, mas o comecinho ali tá errado. Agora, a alternativa que eu acho que dá pra gente ficar mais em dúvida, é essa letra D, que diz assim: uma fábula que recria o lema do Manifesto Comunista com base na linguagem onomatopaica das abelhas. Tem dois errinhos aqui que sejam talvez um pouco difíceis de a gente enxergar numa primeira leitura. Primeiro, não se trata de uma fábula, né? Uma fábula é um gênero textual que não só usa animais que falam e tal, mas que tem também um caráter moralizante, tem uma tal moral da história, a gente tem ali animais que representam valores humanos, tá? Então dizer que é uma fábula é um pouco longe demais, isso é uma charge, né? Então é lógico que é uma charge que usa aqui características da fábula. Agora o erro mais evidente é dizer que ele recria o lema do Manifesto Comunista com base nesse trecho aqui. E não é verdade, né? Se ele recria o lema do Manifesto Comunista, isso está aqui, não aqui, né? Portanto, letra B. Mas eu acho que sim, dá para ficar em dúvida aqui entre a B e a D. E eu acho que muitas das pessoas desse ano aqui devem ter ficado entre essas duas alternativas. A próxima questão é essa daqui, ó. Espera aí. Ela traz para a gente aqui um trecho falando sobre educação, pedagogia do movimento sem terra, escola é mais que escola. E vamos direto, ele vai dizer para a gente o seguinte: no excerto adaptado que você leu, há menção a outros arames farpados, como o arame da nossa ignorância. Trata-se de uma figura de linguagem para. Então aqui tem uma metáfora, a gente vai ter que ver em que contexto ocorre essa metáfora, para poder explicar o que essa metáfora quer dizer em cada um dos casos aqui, né? Então, ela diz assim: em depoimento, Paulo Freire fala da necessidade de uma tarefa educativa, trabalhar no sentido de ajudar os homens e as mulheres brasileiras a exercer o direito de poder estar de pé no chão, cavando o chão, fazendo com que o chão produza melhor. É um direito e um dever nosso. A educação é uma das chaves para abrir essas portas. Eu nunca me esqueço de uma frase linda que eu ouvi de um educador camponês de um grupo de sem terra. Pela força do nosso trabalho, pela nossa luta, cortamos o arame farpado do latifúndio e entramos nele. Mas, quando nele chegamos, vimos que havia outros arames farpados, como o arame da nossa ignorância. Então eu percebi que, quanto mais inocentes, tanto melhor somos para os donos do mundo. Eu acho que essa é uma tarefa que não é só política, mas também pedagógica. Não há reforma agrária sem isso. E aí eu queria chamar a atenção para esse trecho, né? Ó. Pela força do nosso trabalho, pela nossa luta, cortamos o arame farpado do latifúndio e entramos nele. Percebam que a palavra arame farpado, a expressão arame farpado, ela é literal nesse caso, né? Por meio da luta, por meio
da mobilização, eles vão lá e cortam de fato o arame farpado, as cercas de um latifúndio, de uma fazenda improdutiva. Mas quando chegamos no latifúndio, vimos que havia outros arames farpados, como o arame da nossa ignorância. Obviamente aqui a palavra arame foi utilizada no sentido metafórico, não é mais o arame que faz ali a cerca da fazenda, e é justamente sobre isso que a questão quer que a gente fale. Então ela diz pra gente o seguinte, essa imagem, né, o arame da nossa ignorância, trata-se de uma figura de linguagem para... Peraí. A conquista do direito às terras e à educação que são negadas a todos os trabalhadores, a obtenção da chave que abre as portas da educação a todos os brasileiros que não têm terras, a promoção de uma conquista da educação que tenha como base a propriedade latifundiária, ou a propriedade fundiária, perdão, propriedade da terra, e a descoberta de que a luta pela posse da terra pressupõe também a conquista da educação. Essa talvez seja, de todas as questões que a gente vai fazer aqui nesse vídeo, a mais complicadinha. E aí eu queria que, então que a gente voltasse ao texto. E aí o texto diz, né, olha, a gente vai lá por meio da luta e derruba a cerca. Mas quando chegamos na fazenda, a gente descobre que existem outros impedimentos, como a nossa ignorância. O arame aqui, ele é uma espécie de metáfora para o impedimento, para o obstáculo, né? Assim como a cerca é o obstáculo que impede a passagem de pessoas e que é quebrada aqui pelo movimento, o arame da ignorância é um obstáculo gerado pela ignorância, né? Ou seja, a gente chega ali e não sabe o que fazer, né? Olha que interessante, a resposta certa é a letra D, pelo seguinte, ele fala que quando lá chegamos, descobrimos que existem outros arames, como a nossa ignorância. A descoberta de que a luta pela posse da terra pressupõe, ou seja, a gente deveria ter resolvido antes de quebrar o arame farpado da fazenda, a gente teria que ter conquistado também a educação. A gente teria que ter conquistado também o conhecimento, para saber o que fazer com aquele latifúndio depois que ele é dominado, né? Essa é a alternativa. É uma questão bem complicadinha, eu acho. Eu acho que ela é complicada não pelo texto que foi dado, mas ela é complicada pela abstração que as alternativas todas criam, né? Ó, a letra A diz, a conquista do direito da terra e a educação que são negadas a todos os trabalhadores. Ele não fala que são negadas, mas ele não, a metáfora que ele cria aqui não é sobre essa negação, mas é sobre o fato de que ela nos impede de avançar. A letra B diz, a obtenção da chave que abre as portas da educação a todos os brasileiros que não têm terras. Pelo contrário, né? Ele fala que às vezes a gente tem a terra, mas falta o conhecimento para saber administrar essa terra. E a letra C diz, a promoção de uma conquista da educação que tenha como base a propriedade fundiária. Veja que a educação não tem como base a propriedade fundiária, é o contrário, né? A propriedade fundiária, ela precisa ter como base a educação. A gente depois que tem a terra, a gente tem que saber o que fazer com ela, né? Ou seja, a educação tem que vir antes da posse da terra. Beleza? Complicado, né? Bom, gente, a próxima questão aí também da Unicamp 2017 é essa que tem também uma tirinha e ela está exigindo aqui um conhecimento externo, um conhecimento que a tirinha não deu e que está implícito, né? E que a gente tem que ter como conhecimento geral, porque se a gente não tiver, a gente não consegue entender a intenção da tira, né? Então você tem essa tirinha que diz o seguinte: não há lei que o brasileiro não burle. Aí alguém fala, há a lei da gravidade. E o outro responde, você sabe quem inventou o avião? Então é o seguinte, né? Nessa resposta aqui, existe um implícito, existe uma informação
que não foi dita na superfície do texto, mas que se você também não tiver, você não chega a lugar nenhum. Ou seja, trata-se de um pressuposto, né? Uma informação que você precisa ter antes da tirinha, senão você não entende a tirinha. Porque ela também não dá, né? Peraí. Então ele diz o seguinte: assinale a alternativa correta. A pergunta lançada no último quadrinho, você sabe quem inventou o avião, remete-nos a Santos Dumont. Portanto, confirma o que se diz no primeiro e no segundo parágrafos, no segundo quadrinhos. De fato, né? Você sabe quem inventou o avião? E aí você sabe que é Santos Dumont, que ele é brasileiro e que o avião, Dumont, e que o avião tem essa característica de burlar a lei da gravidade, né? O que confirma também o primeiro quadrinho, que não há lei que o brasileiro não burle. Beleza, vamos deixar isso aqui. A pergunta lançada no último quadrinho, você sabe quem inventou o avião, retifica a afirmação do primeiro quadrinho. Não há lei que o brasileiro não burle. E aí muita gente engasgou aqui nesse retifica, né? Retifica significa corrige. Então ele diz assim, ele está dizendo que essa afirmação, né, não há lei que o brasileiro não burle, ela é confirmada pela pergunta. Ela é confirmada, não, desculpa. Ela é corrigida pela pergunta. Por que eu falei confirmada? Porque ele poderia ter usado ratifica. Se ele tivesse usado ratifica, aí estaria certo. Então, no final das contas, essa daqui, essa letra B, é uma questão que está tocando ali nas palavras parônimas. Ratificar significa... Meu nariz. Ratificar significa confirmar. Mas ele colocou retifica, no sentido de corrige, e não é verdade, tá? A letra C diz, a afirmação do segundo quadrinho, a lei da gravidade, refere-se a uma lei da física que nenhum brasileiro é capaz de burlar, como se admite no primeiro quadrinho. Não é verdade, né? A tirinha, ela quer mostrar como o brasileiro consegue burlar uma lei que, teoricamente, ninguém conseguiria, tá certo? E a pergunta lançada no último quadrinho, você sabe quem inventou o avião? Ela é retórica, já que não há uma resposta para ela, nem no primeiro, nem no segundo quadrinhos. Errado. Não se trata de uma pergunta retórica, né? Uma pergunta retórica é uma pergunta feita como se fosse apenas um recurso de progressão do texto, né? Como se fosse apenas uma provocação. E não é o caso. Se você não conseguir responder essa pergunta, você não entende a tirinha. Portanto, letra A. Beleza? Bom, a questão seguinte, falta só essa e mais uma, e aí a gente consegue perfazer a Unicamp 2017. Diz o seguinte: no dia 21 de setembro de 2015, Sérgio Rodrigues, crítico literário, comentou que apontar no título do filme Que Horas Ela Volta, um erro de português, revela visão curta sobre como a língua funciona. Porque, de fato, aqui no título existe um desvio do ponto de vista de norma culta, né? Na norma culta deveria ser a que horas ela volta, né? Porque quem volta, volta ao meio-dia, às 2 horas e assim por diante. Peraí. Mas ele fala que apontar um erro de português aqui é uma visão curta sobre como a língua funciona. E justifica. O título do filme, tirado da fala de um personagem, está em registro coloquial. Que ano você nasceu, que série você estuda e frases do gênero são familiares a todos os brasileiros, mesmo com alto grau de escolaridade. Será preciso reafirmar a essa altura do século XXI que obras de arte têm liberdade para transgressões muito maiores? Pretender que uma obra de ficção tenha o mesmo grau de formalidade de um editorial de jornal ou relatório de firma revela um jeito autoritário de compreender o funcionamento não só da língua, mas da arte também.
Então ele está tocando aqui naquela questão da variação linguística, naquela questão do fato de que língua não é a mesma coisa que gramática, de que língua existe, de que a língua pressupõe uma série de variedades populares, além da norma culta da língua, né? E o erro que ele tá apontando aqui em cada um desses casos é um erro de regência, né? Ó, que quem estuda, estuda em alguma série. Então, ó, em que série você estuda? Em que ano você nasceu? Porque quem nasce, nasce em 1993, né? Então tem que ter a preposição em para introduzir o ano. Logo, ela é deslocada lá para o começo. É uma questãozinha de regência que ele está apontando aqui. E aí ele diz assim: entre os excertos de estudiosos da linguagem reproduzidos a seguir, assinale aquele que corrobora, que confirma os comentários da postagem. Então ele diz assim, ó, aqui o primeiro trecho do Matoso Câmara que diz: numa sociedade estruturada de maneira complexa, a linguagem de um dado grupo social reflete-o tão bem como suas outras formas de comportamento. Bom, então ele está falando que se a gente olhar uma determinada classe social, a maneira como ela fala é reflexo da maneira como ela vive, né? Da realidade dela. Beleza, vou deixar aqui. A linguagem exigida, especialmente nas aulas de língua portuguesa, corresponde a um modelo próprio das classes dominantes e das categorias sociais a elas vinculadas. Então, o que o Camacho tá dizendo aqui? Que aquela variedade linguística mais prestigiada, aquela que a gente chama de norma culta e tal, ela é, na verdade, a maneira como as classes sociais mais elevadas, as classes dominantes, falam, né? Letra C. Não existe nenhuma justificativa ética, política, pedagógica ou científica para continuar condenando como erros os usos linguísticos que estão firmados no português brasileiro. Beleza, então o que o Marcos Banho está afirmando aqui? Que o português brasileiro é diferente do português europeu e ele tem usos próprios. E não existe mais uma razão linguística, gramatical, pedagógica, política, para continuar dizendo que ela está errada só porque ela é diferente do português falado na Europa. E letra D. Aquele que aprendeu a refletir sobre a linguagem é capaz de compreender uma gramática que nada mais é do que o resultado de uma longa reflexão sobre a língua. Isso aqui está falando de norma culta. Eu acho que esse daqui é o que mais facilmente a gente pode excluir. E aí, eu queria então que a gente voltasse ao texto, né? Ele diz aqui, ó, que esse que horas ela volta, assim como que ano você nasceu, que série você estuda, são frases comuns a todos os brasileiros, mesmo com alto grau de escolaridade. E que dizer que eles são simplesmente erro é uma forma autoritária de compreender o funcionamento da língua. Portanto, quem afirma vai nesse mesmo sentido, é aqui a letra C, né? Ele está dizendo, ó, não tem por que a gente dizer que está errado tudo que é usado linguisticamente no português brasileiro, que é exatamente o que ele fala, né? Ele fala, ó, isso é muito comum ao Brasil. Lógico que isso não é comum aos portugueses, aos africanos que falam língua portuguesa, não é comum a norma culta da língua, agora é comum na nossa variedade do português. Beleza? A penúltima questão, bem tranquila essa daqui, a penúltima questão que eu queria mostrar para vocês, essa música do Arnaldo Antunes, que diz o seguinte: caligrafia. Arte do desenho manual. Caligrafia todo mundo sabe o que é, né? É aquela arte de desenhar letras, né? No convite de casamento e tal, né? Então ele diz assim: é a arte do desenho manual das letras e palavras. Território híbrido entre os códigos verbal e visual. Olha que imagem. Território híbrido entre os códigos verbal e visual, porque também tem a ver com o desenho, né? A caligrafia está para a escrita como a voz está para a fala, né? É a sua materialização. A cor, o comprimento e espessura das linhas
a disposição espacial, a velocidade dos traços da escrita correspondem a timbre, ritmo, tom, cadência, melodia do ritmo do discurso falado. Entonação gráfica, olha essa imagem, entonação gráfica. Assim como a voz apresenta a efetivação física do discurso, o ar dos pulmões, a vibração das cordas vocais, os movimentos da língua, a caligrafia também está intimamente ligada ao corpo, pois carrega em si os movimentos de maior força ou delicadeza, rapidez ou lentidão, brutalidade ou leveza no momento da sua feitura. Né? Então, assim como a caligrafia tem esse aspecto material, a voz também tem esse aspecto material, tem a ver com o corpo e tal. Beleza. Em caligrafia, o autor estabelece uma relação de causa e efeito entre caligrafia e voz. Vou guardar aqui, ó, causa e efeito. Sugere uma relação de oposição entre caligrafia e voz. Projeta uma relação de gradação entre caligrafia e voz e apreende uma relação de analogia entre caligrafia e voz. Percebe que o que está em jogo aqui pra gente é aquilo que a gente chama de relações lógicas, aquilo que a gente fala quando comenta orações subordinadas adverbiais, causa, tempo, finalidade e assim por diante, né? Então ele está comparando, ele está pegando aqui a voz e a caligrafia e ele está caligrafia. E ele usa, né, esses dois conceitos aqui. Numa relação de causa e efeito, ou seja, uma gera a outra, uma é resultado da outra, não é verdade. Né? Uma relação de oposição, também não. Né? Ele diz que elas se aproximam. Olha bem essa frase. A caligrafia está para a escrita como a voz está para a fala. Né? Ou seja, existe aqui também não uma relação de gradação, mas uma relação de analogia, uma relação de comparação. Tá certo? Ele pegou os elementos de uma, os elementos de outra, ele foi comparando os elementos entre elas. Beleza? Bom, isso é o que eu tinha para comentar com vocês sobre o Unicamp 2017. Na nossa aula interativa a gente fala mais um pouquinho sobre ela, sobre o Unicamp, e na semana que vem também. Gente, um beijo, boa semana para vocês.